Hora da verdade, alimento para o espírito. 1 Samuel 15, verso 1 diz: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Portanto, ouve agora as palavras do Senhor. Deus chamou homens para o seu propósito no tempo do Velho Testamento, assim como Jesus chamou discípulos na transição do Velho Testamento para o Novo Testamento. Após a ascensão de Cristo, Deus chamou homens para o seu propósito. Em pleno século XXI, ainda chama. Efésios capítulo 4, versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Retornando a 1 Samuel 15, versículo 2, assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, quando lhe opôs no caminho, quando ele subia do Egito. Versículo 5. Chegando Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até Sur, que está a leste do Egito. Assim Deus tem chamado e escolhido homens para o seu propósito no século XXI. Assim como ungiu Saul rei, Deus tem ungido pastores, evangelistas e obreiros. A recomendação dada a Saul naquele tempo era contra um inimigo invisível, mas hoje em dia é contra aquele tempo era contra um inimigo visível, desculpem. Mas hoje em dia é contra o inimigo invisível, chamado pecado. Eis as recomendações de Deus aos ungidos chamado. 1 Timóteo 3. Fiel é esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. Recomendações contra os amalequitas invisíveis, seus despojos visíveis no presente século. Essa é a recomendação do Espírito Santo àqueles que foram ungidos para a obra de Deus. Contra os amalequitas invisíveis, que é o pecado, é a corrupção. E seus despojos visíveis no presente século. Versículo 2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar e irrepreensíveis, ou seja, não se corrompendo. Versículo 4 de 1 Timóteo 3, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo respeito. Versículo 5, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará
da Igreja de Deus. Versículo 7. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Essas recomendações, elas não mudaram no dia de hoje, quanto ao chamado. Saul, o ungido rei, ele destruiu quase todos os amalequitas. Porém, ele caiu pela cobiça. Cobiça dos melhores despojos e não destruiu o rei dos despojos, né? O rei dos despojos, Amaleque, dos amalequitas. Muitos homens escolhidos e ungidos por Deus, ainda hoje, caem pela cobiça, deixando que o rei Agag, rei dos amalequitas, que hoje mudou o nome, Rei Razão, aceitem os despojos chamado corrupção. 1 Samuel 15, 33, disse, porém, Samuel, assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gigal. Samuel, ele cortou o mal pela raiz, já que Saul, pela cobiça, não o fez. Aqueles que Deus chama para a obra, o ministério, e unge, conforme 1 Timóteo 3, né? Fiel a esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. Na obediência para com Deus, assim como fez Samuel com Agag. Aqui, simbolizando a razão, deve cortar o rei Razão pela raiz. 1 Timóteo 3, 1. Fiel a esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. Versículo 8. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Versículo 9. Conservando o mistério da fé com a consciência pura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Consciência pura. Todo cristão tem a mente de Cristo. Todo pastor tem a mente de Cristo. Todo evangelista tem a mente de Cristo. Todo bispo tem a mente de Cristo. Todo apóstolo tem a mente de Cristo. Mas deixa a consciência pura e volta à razão. 1 Timóteo 3, repetindo, fiel a esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. Os diáconos, assim como os bispos, sejam marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. O versículo 13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em quem? Em Cristo Jesus. Aí 1 Samuel 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel.
Versículo 11: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e clamou ao Senhor a noite toda. Então, nos dias de hoje, nossos atos e atitudes é perante o Espírito Santo Consolador, que intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis, dando a oportunidade de arrependimento e reconciliação diante de Deus, principalmente para os chamados e ungidos, conforme 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Fiel esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. E 1 Samuel, versículo 1 Samuel 15, 13. Veio Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito seja tu do Senhor. Executai a palavra do Senhor. Nos dias de hoje, servos chamados no impulso da cobiça procuram se justificar diante de Deus para ficar com o prêmio da cobiça. Por isso que Samuel veio a Saul e falou: Bendito sejas tu, executei a palavra do Senhor. No versículo 14, Samuel, porém, lhe disse: Então, que balido, que o barulho de ovelhas é este nos meus ouvidos? Que mugido de bois é este que eu ouço? Versículo 15, respondeu Saul: os soldados os trouxerem de Amaleque, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para oferecer ao Senhor, o teu Deus, mas o restante destruímos totalmente. Conversinha fiada de Saul, né? E hoje em dia tem a mesma conversinha fiada. Deus, conhecendo o coração, não adianta, ele traz tudo à luz. Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: Espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: Fala. Versículo 17, disse Samuel: Porventura, tu sendo pequeno aos teus próprios olhos, não fosse feito líder das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Então, muitos homens de Deus estão esquecendo que não são nada, que quando foi chamado e ungido, era simples, era servo, oravam, dominava a palavra no seu coração para ensinar o rebanho. Versículo 18. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: olha o que Deus falou por Saul: vai, destrói a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que sejam aniquilados. Mesma coisa o Senhor diz no século 21 aos ungidos do Senhor chamado para os ministérios: vai, destrói totalmente o pecado
destrói totalmente o pecado, ensina as ovelhas sobre o pecado, que o salário do pecado é a morte. Para ser aniquilado o pecado na mente do cristão, a cobiça, ela cega o cristão. Conforme Provérbios, capítulo 1, versículo 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem. Vou repetir. Provérbios capítulo 1, versículo 19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prende a alma dos que a possuem. Aconteceu com Saul e no século XXI, infelizmente, acontece com muitos homens de Deus que foi chamado e ungido para o ministério. 1 Samuel 15. Em vez de arrependimento, justificativa. Quer ver? Por que não deste ouvido à voz do Senhor? Porque antes te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Aí vem de novo aquela conversinha fiada de Saul. Lero, tentando se justificar. Disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvido à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e aos amalequitas destruí totalmente. Quer dizer, destrói os amalequitas e fica com o rei razão. Não adianta eu pregar contra o pecado e continuar pecando. Eu, como servo de Deus, o rei razão, Agag, não adiantou nada. Saul destruiu os amalequitas tudinho, ficou com o rei. Então, usando o nome de Deus para justificar a cobiça. Nos tempos de hoje, a história se repete. Os soldados tomaram dos despojos ovelhas e bois, os melhores destinados à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gigal. Olha, usando o nome de Deus para se justificar ainda, hein? Deus só aceita sacrifício mediante obediência. Não adianta querer sacrificar despojo de corrupção a Deus. Não adianta. Despojo de cobiça. Abacuque 2:9 diz: ai daquele que ajunta em tua casa bens mal adquiridos para pôr seu ninho no ar. Maldição adquiriste para ti. No versículo 22, Samuel, porém, respondeu: tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que se obedeça à sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros, do que a pompa, o status adquirido através da mentira e da corrupção. Isso para, primeiro, aqueles que foram ungidos para a obra de Deus, como aquela relação que eu li. Depois para o rebanho, mas o rebanho já é uma outra conversa perante Deus.
falso arrependimento. Por quê? Ele colocou um álibi dizendo: temi ao povo e dei ouvido à voz do povo. Então disse Saul a Samuel, olha o que Saul falou para Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras, temi o povo e dei ouvido à sua voz. Quer dizer, se ele ficasse só pequei, violei o mandamento do Senhor e a palavra do Senhor, parasse aí, estava bom. Mas ele jogou em cima, temi o povo e deu ouvido à voz do povo. Quer dizer, isso é a mesma coisa que nada. Versículo 25, agora rogo-te, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Mas versículo 26, Samuel, porém, lhe disse, não tornarei contigo. Rejeitaste a palavra do Senhor e ele te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. É Oséias 4, versículo 6. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Até aí, ponto. Deus trabalha, Deus ajuda, se o povo clamar. Mas tem o seguimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, rejeitaste, rejeita a correção, rejeita a palavra. E Deus avisando, não faça isso. E aí, é bom a corrupção, né? A cobiça. E ela cega mesmo o entendimento dos homens que estão na obra, que foram ungidos por Deus para um propósito. Aí diz, também eu te rejeitarei como meu sacerdote. 1 Samuel 15, 27 ainda. Virando-se Samuel para partir, olha só, Saul ficou apavorado, né? Saul segurou-se a barra do manto, a qual se rasgou. Ninguém na obra ou missão para Deus é insubstituível. Ninguém na obra ou missão para Deus é insubstituível. 28. Disse-lhe Samuel, o Senhor rasgou de ti hoje o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu, né? Que depois passou para Davi. 29. Aquele que é a glória de Israel não mente, que é o Senhor Deus, nem se arrepende, pois não é homem para que se arrependa. Isaías 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, prosperará naquilo para que a enviei. Então, está aqui o alimento para o Espírito no Velho e Novo Testamento, que o Senhor separa e unge homens ainda hoje para pastores, evangelistas, diáconos, apóstolos, bispos. E a coisa se repete, como aconteceu com Saul. Com Saul, Deus dando uma ordem para acabar com Amaleque, porque Deus falou no versículo 2 de 1 Samuel 15, assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Amaleque pelo que fez a Israel.
quando se lhe pôs no caminho, quando este subia ao Egito. E Deus entregou na mão de Saul Amaleque, que hoje representa o pecado, vamos pôr como representação do pecado da cobiça, do pecado da cobiça. Amaleque hoje representa o pecado da corrupção. E aí, Saul, ele feriu os amalequitas, desde Avilá até Sur, que está ao leste do Egito. Aqui representa servos de Deus que vai ao mundo todo pregar o evangelho, né? Que vai no ID de Jesus, que o ID de Jesus é uma ordem, né? É uma ordem. E do mesmo modo que Saul, ele ficou cobiçou os despojos que era dos melhores, e não matou o rei Agag. Rei Agag aqui representa hoje em dia, século XXI, o rei Razão. E o rei Razão, por isso que diz que quem tem razão nunca se arrepende, sempre se justifica. Se justifica diante de Deus do pecado que cometeu. É besteira. É besteira se justificar. Por quê? O Saul queria que Samuel endossasse a corrupção. Não, tudo bem. Fica aí com Agag, não tem problema não. Fica aí com o despojo dos amalequitas, né? Não tem problema não. Porém, Samuel pegou e cortou a cabeça do rei Agag e disse para Saul: rasgado está o teu reino. Saul, rasgado está o seu reino. Tudo por causa do rei Amaleque, hoje em dia o rei Razão. Eu posso fazer porque eu fui ungido por Deus, não tem problema nenhum. Eu sou rei. E Samuel aqui, hoje em dia, simboliza, vamos lá, colocar o Espírito Santo, que fala, que alerta. Mas o Espírito Santo, ele não aceita a razão. Ele aceita uma consciência pura para com Deus, um arrependimento genuíno, não arrependimento falso. Porque Provérbios capítulo 28, versículo 13, diz: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Ou seja, tem que devolver o despojo, tem que sair fora do despojo, despojo da corrupção, que traz status. Tem que ter um arrependimento genuíno. Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Porém, aí prospera, né? Mas prospera com Deus prosperando, não a corrupção, não a cobiça, que impera ainda hoje. E prospera. Mas o 14 diz: o homem que endurece sua cerviz, seu coração, cairá no seu próprio mal. Então, é muito bom. 1 Timóteo 3.
Hoje em dia se lê muito quando separa alguém para presbitério, diaconado, pastorado. Fiel a esta palavra, se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. Mas se for ver as características da palavra, ali está, seja marido de uma só mulher, né? Irrepreensível, quer dizer, não aceita suborno, não aceita corrupção, não cobiça e vive pela mão de Deus. Porque quando Deus chama, Ele garante, Ele sustenta, Ele abençoa, mediante a obediência. Então está aí a santa palavra, o alimento do Espírito que Deus me deu na hora da verdade. Que Deus abençoe a todos. Que Deus, o Espírito Santo, possa falar forte ao coração. Então, o versículo 7 de 1 Timóteo 3 diz: também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, eu vou repetir aqui, e na armadilha do diabo. Essas recomendações, como Deus deu a Saul, através de Samuel, elas não mudaram nos dias de hoje, quanto ao chamado, que Deus unge para não mudar o foco. Hebreus 12 diz, deixando todo embaraço. E o pecado que tão de perto vos rodeia, corramos com paciência a carreira, olha aí, 1 Timóteo 3, a carreira, versículo 1, que nos é não imposta, proposta. Então, aceitou, Deus não impõe nada, é proposta. Aí diz assim, não muda o foco, diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não se pode mudar o foco, senão os chamados e ungidos do Senhor ficarão cegos pelos despojos dos amalequitas e ainda ficarão com Amaleque. Então, corta a razão Amaleque pela raiz. Faça reconciliação com Deus, porque a palavra diz que nós temos o ministério da reconciliação.